O que você faria se, durante décadas, guardasse um segredo que poderia reescrever completamente a sua história de amor mais conhecida? Entre os holofotes, os milhões de discos vendidos e os papéis de destaque que marcaram época, Thalia sempre manteve um sorriso impecável, mas também um cantinho da alma cuidadosamente escondido. Aos 54 anos, a rainha indiscutível do pop latino decidiu romper o silêncio e deixar o passado falar, revelando episódios tão intensos quanto inesperados que abalam os alicerces de sua imagem pública. O amor oculto com Fernando Colunga. Será que um amor pode sobreviver ao peso da fama, à expectativa de milhões e ao silêncio imposto pela discrição? No auge dos anos 90, enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo ficavam encantadas com a história de Maria do Bairro, um relacionamento muito diferente, silencioso e profundamente humano, se desenvolvia nos bastidores. Thalia, a protagonista que conquistou o coração do público, e Fernando Colunga, o galã de olhar firme e sorriso enigmático, viveram uma história de amor tão real quanto secreta. O que os telespectadores viam como uma química inegável entre Maria e Luiz Fernando, na verdade era o reflexo de uma conexão muito mais profunda que se desenvolvia longe das câmeras. Por trás das cortinas, o relacionamento entre os dois atores florescia com delicadeza. Não se tratava de um amor escandaloso ou de capa de revista, mas sim de um vínculo construído no dia a dia das gravações, nos olhares cúmplices entre uma cena e outra e nas risadas compartilhadas fora do set. Juliana Peniche, que interpretava Alicia, a menina com deficiência adotada por Maria, confessou em entrevistas posteriores que a ternura e a intimidade que presenciou entre os dois eram inegáveis. Por sua vez, Laura Flores, atriz consagrada e colega de elenco, também foi testemunha dessa relação discreta, mas perceptível. Preferimos ficar em silêncio para nos protegermos, foi o resumo com que ambos os artistas definiram, anos depois, sua história. Em um mundo onde cada gesto é ampliado e cada palavra distorcida, eles escolheram o silêncio como refúgio. Fernando Colunga, notoriamente reservado com sua vida pessoal, confessou que a pressão da mídia foi uma das principais causas que deterioraram o vínculo. A gente quer amar, mas quando milhões também te amam, cada movimento se torna insuportável, diria ele em uma entrevista. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Quantas histórias de amor já morreram não por falta de sentimento, mas por excesso de público? O amor de Thalia e Colunga foi um daqueles romances destinados a ser tão fugazes quanto intensos. Nunca houve declarações públicas de casal nem capas de revista compartilhadas. Tudo que o mundo soube foi graças aos sussurros deixados por quem esteve por perto. No entanto, toda vez que em uma entrevista mencionavam um ao outro, uma faísca inconfundível surgia em seus olhares. Essa faísca que só deixou um amor que, embora não tenha terminado no altar, marcou a pele da alma. A história ficou ainda mais intrigante quando, em uma entrevista para um meio latino, Colunga reconheceu que Thalia foi uma mulher muito importante em sua vida, embora tenha evitado dar detalhes. Por sua vez, Thalia, sempre radiante, simplesmente sorria quando lhe perguntavam sobre ele. Em uma ocasião, no programa de Verônica Castro, quando lhe perguntaram diretamente se havia saído com Colunga, ela se limitou a dizer: "Nós nos queremos muito." Foi uma fase linda, mas o que passou, passou. Essa foi uma das poucas confirmações indiretas que deixaram transparecer que o boato, na verdade, era uma verdade cuidadosamente envolta em mistério. Poucos sabem que, durante as gravações de Maria do Bairro, Thalia e Colunga tiveram que repetir várias vezes as cenas de beijo porque os diretores diziam que havia paixão demais de verdade na tela e queriam que parecesse mais atuado e menos pessoal. Isso foi confirmado por um membro da equipe de produção em uma entrevista para a Univision anos depois. Esse detalhe, aparentemente técnico, revelava que o espectador via como atuação era, na verdade, uma janela passageira para uma história de amor genuína. Relacionamento com Alfredo Dias. Por Dias. Até que ponto o amor pode desafiar a lógica, as críticas e os olhares inquisidores? A história entre Thalia e Alfredo Dias Ordaz foi, sem dúvida, uma daquelas relações que desafiam convenções e despertam tanto admiração quanto controvérsia. Em uma fase de transformação artística e emocional, Thalia encontrou em Alfredo algo além de um produtor musical. Ela descobriu um cúmplice, um guia e um amor que marcaria para sempre os alicerces de sua vida sentimental. Tudo começou no final dos anos 80, quando Thalia, após deixar o Timbiriche, estava em busca de sua identidade artística como solista. A jovem cantora, com apenas 19 anos, mergulhava em um universo incerto,
repleto de expectativas e dúvidas. Foi então que apareceu Alfredo, 20 anos mais velho que ela, filho do ex-presidente Gustavo Díaz Ordaz e figura-chave na indústria musical mexicana. Ele não era simplesmente um produtor com contatos. Era alguém que entendia o negócio por dentro, mas que também soube enxergar em Thalía uma estrela em potencial. No começo, a relação deles era estritamente profissional. Alfredo tornou-se mentor e força criativa por trás do álbum de estreia solo de Thalía, lançado em 1990. Com o apoio dele, a jovem artista pôde experimentar um estilo mais ousado, que rompia com sua imagem inocente e permitiu que ela se destacasse por conta própria. Mas, enquanto crescia essa proposta musical que causou alvoroço na mídia, também nascia entre eles uma conexão pessoal que iria muito além do estúdio de gravação. Aos poucos, o que começou como uma parceria profissional foi ganhando tons mais íntimos. As longas jornadas de trabalho, as conversas profundas sobre música, arte e futuro teceram uma rede emocional impossível de ignorar. Alfredo, com sua experiência, oferecia a Thalía não só direção artística, mas também confiança, estabilidade e uma visão madura do mundo. Thalía, por sua vez, era pura energia, juventude inquieta e sensibilidade à flor da pele. Os dois se completavam em uma dança que misturava o artístico com o afetivo. No entanto, o romance não demorou a despertar desconfianças. A diferença de idade, o passado político do pai de Alfredo e a fama emergente de Thalía foram ingredientes suficientes para acender o fogo da polêmica. Apesar disso, decidiram viver sua história em liberdade, sem se importar com o que os outros iriam dizer. Eles chegaram até a ficar noivos. Segundo declarações posteriores de sua irmã Laura Zapata, Thalía estava profundamente apaixonada e convencida de que havia encontrado seu grande amor. É aqui que a história toma um rumo trágico. Em 1993, quando o relacionamento parecia estar se fortalecendo e tudo indicava que haveria casamento, Alfredo Díaz Ordaz faleceu repentinamente devido a uma complicação decorrente da hepatite C. Sua morte deixou um vazio imenso, não só na vida de Thalía, mas também na indústria musical mexicana. Para ela, foi um golpe devastador. Ela perdeu seu parceiro, seu confidente e o homem que acreditava que seria seu companheiro para a vida toda. Durante anos, Thalía evitou falar sobre o assunto publicamente. O luto foi silencioso e profundo. No entanto, com o passar do tempo, ela compartilhou breves fragmentos dessa fase, deixando transparecer a intensidade do vínculo que os unia. Em entrevistas concedidas a veículos como a People em espanhol, ela falou de Alfredo com respeito, nostalgia e um carinho inabalável. Para muitos, ele foi seu grande amor, aquele que deixou uma marca impossível de apagar. Um elemento crucial nessa história foi o papel de Laura Zapata, meia-irmã de Thalía, que saiu publicamente em defesa do relacionamento quando ele foi questionado pela imprensa. Ela não era uma menina, declarou Laura na época. Thalía era uma mulher jovem que tomava suas próprias decisões. Ninguém a obrigou a nada. Foi um amor real, puro e profundo. Essas palavras foram fundamentais para desmontar a narrativa que muitos queriam impor, sugerindo que Alfredo havia manipulado uma jovem inexperiente. A verdade, como costuma acontecer, era muito mais complexa e humana. E então surge uma pergunta inevitável: como se reconstrói o coração depois de uma perda tão brutal? Thalía encontrou na música uma forma de canalizar sua dor. Embora não tenha dedicado explicitamente músicas a Alfredo, seu segundo álbum solo, intitulado Mundo de Cristal, lançado em 1991, transborda letras melancólicas e passionais que muitos interpretam como reflexo desse amor vivido na intimidade. Músicas como Fuego Cruzado ou Te Necesito ganham um novo significado quando ouvidas sob essa perspectiva. Além disso, é interessante destacar um dado curioso e pouco conhecido. Alfredo Díaz Ordaz foi o produtor de Gracias a Dios, um dos maiores sucessos de Thalía em seus primeiros anos como artista solo. A música, cuja letra fala de uma mulher que foi salva pelo amor, torna-se uma ironia dolorosa ao considerar que quem ajudou a emergir com força acabou perdendo a vida antes de ver sua amada alcançar o auge do estrelato global. Essa música, embora não tenha sido escrita por ela, representa para muitos uma espécie de despedida inconsciente. O breve romance com Jaime Camil. Um amor passageiro pode deixar uma marca tão profunda quanto aquele que dura a vida inteira? Às vezes, o que é passageiro se torna inesquecível justamente por sua intensidade, por sua pureza momentânea e por tudo o que representa no instante em que acontece.
Assim foi o romance entre Thalia e Jaime Camil, um capítulo breve, mas significativo, que ambos viveram na década de 90, quando seus caminhos se cruzaram não apenas como figuras públicas, mas como dois jovens que ainda buscavam se definir em meio ao turbilhão do mundo do entretenimento. Era uma época de transição para ambos. Thalia já havia se consolidado como uma estrela após o enorme sucesso de suas novelas e de seus primeiros discos como cantora solo, enquanto Jaime Camil estava dando seus primeiros passos firmes na indústria do entretenimento. Vindo de uma família abastada e com grande presença empresarial, Camil abria caminho não só como ator, mas também como cantor e apresentador. Seus mundos eram diferentes, mas também se conectavam no universo da televisão, nas festas, nas entrevistas e nos círculos artísticos onde inevitavelmente se encontravam. A faísca surgiu em um desses eventos sociais onde a elegância e a fama conviviam com a espontaneidade do flerte juvenil. Foi uma atração mútua imediata, potencializada pelo carisma natural de ambos. Ela, radiante e cheia de energia. Ele, divertido, atencioso, sedutor. A conexão não precisou de muito tempo para se consolidar em um relacionamento amoroso que, embora não tenha sido assumido publicamente de forma oficial, foi reconhecido anos depois por ambos em diferentes entrevistas. Foi Thalia quem, em uma conversa para um programa latino, falou pela primeira vez com tom nostálgico sobre essa fase. Em Jaime foi muito especial. Tínhamos muita química e uma forma de nos divertir muito saudável. Foi uma época muito bonita. O romance durou aproximadamente 1 ano. Um período curto se comparado a outros relacionamentos da cantora, mas cheio de intensidade emocional. Compartilharam momentos de cumplicidade, fugas da rotina e sonhos em comum. Não se tratava de um relacionamento baseado na mídia, mas sim no descobrimento mútuo. Jaime, sempre cavalheiro, a tratava com um carinho evidente que ela ainda lembra com apreço. Por sua vez, Thalia encontrou nele uma presença jovem e protetora ao mesmo tempo, algo que naquele momento parecia ideal. É aqui que a história toma um rumo fascinante. A separação não aconteceu por ciúmes, infidelidades ou desilusões. Foi uma decisão da Thalia, motivada por uma oportunidade profissional que a levaria para fora do México, mais especificamente para a Espanha. Ela precisava gravar e promover novos projetos musicais no exterior e sabia que sua carreira estava prestes a dar um salto importante. A distância, nesse caso, não era uma opção viável para um amor ainda em construção. Camil, longe de guardar ressentimentos, entendeu a situação. Anos depois, em uma entrevista com o jornalista Jordi Rosado, ele expressou com maturidade: Thalia é uma mulher que deixou uma marca em mim. Foi ela quem decidiu terminar e, na verdade, não tenho nada além de coisas boas para dizer sobre ela. Foi um relacionamento bonito, daqueles que você lembra com carinho. Esse tipo de declaração consolidou o respeito mútuo que ambos continuam tendo um pelo outro, mesmo que seus caminhos tenham se separado há mais de 3 décadas. Ao contrário de outros romances de celebridades que terminam em escândalos, traições ou declarações venenosas, o vínculo entre Thalia e Jaime Camil permaneceu livre de polêmicas. Além disso, os dois já se encontraram em eventos posteriores e até trocaram algumas palavras nas redes sociais, sempre em tom afetuoso. Isso mostra não só a qualidade do relacionamento que eles viveram, mas também a maturidade emocional com que lidaram com ele, tanto no passado quanto no presente. Esse tipo de história nos leva a uma reflexão mais profunda. Quantas vezes deixamos algo bonito para trás para seguir nossos sonhos? E, no entanto, esse não é o preço do crescimento? No caso de Thalia, sua decisão de priorizar a carreira internacional foi, sem dúvida, acertada. O caminho que ela escolheu a levou a se tornar uma figura de alcance global, com sucessos musicais em vários idiomas, colaborações internacionais e uma presença marcante no mundo do entretenimento. Mas também é verdade que, nesse processo, ela deixou para trás alguém que a amava de verdade. Durante o romance, Thalia e Jaime se encontraram em vários eventos sociais beneficentes, onde dividiram o palco sem que o público soubesse que eram um casal. Em um desses eventos, organizado por uma fundação de apoio a crianças com câncer, ambos cantaram a música Toda la Vida, de Emanuel, sem que a imprensa percebesse que aquilo era, na essência, uma declaração de amor disfarçada de dueto amistoso. Anos depois, esse vídeo circulou nas redes sociais, reacendendo a lembrança do romance e gerando comentários nostálgicos entre os fãs. Romance secreto com Luís Miguel. É possível manter em segredo um romance entre duas das figuras mais famosas e desejadas da América Latina?
Quando os protagonistas são Thalia e Luís Miguel, qualquer troca de olhares pode virar manchete, qualquer boato pode se transformar em lenda urbana. E, mesmo assim, durante décadas existiu uma história que só circulava em sussurros entre jornalistas, fãs e colegas do meio artístico. Um suposto romance secreto entre a rainha das telenovelas e o Sol do México. Os caminhos de Thalia e Luís Miguel inevitavelmente se cruzaram. Ambos compartilhavam não só fama e talento, mas também círculos sociais e profissionais muito próximos. Durante os anos 90, enquanto Thalia brilhava nas telas da televisão e avançava em sua carreira como cantora, Luís Miguel estava no auge de seu sucesso musical, consolidando-se como um dos intérpretes mais importantes da língua espanhola. A proximidade entre eles era natural. Seus mundos eram feitos do mesmo material, luzes, aplausos, palcos e paixão. Foi em uma sessão de fotos para uma revista prestigiada que, segundo revelou anos depois a jornalista Marta Figueroa, a faísca se acendeu. Ela contaria isso em um programa de televisão com a naturalidade de quem conhece todos os cantos do mundo do espetáculo. Foi algo intenso, espontâneo. Nessa sessão, as câmeras captaram apenas uma fração do que realmente aconteceu. As imagens mostravam uma Thalia radiante, brincalhona, com aquele carisma que sempre a definiu, e um Luís Miguel galante, magnético, com aquele olhar de quem sabe exatamente o que provoca. Durante essa sessão aconteceu algo além de um simples contato profissional. Segundo Figueroa, os beijos não foram apenas parte do roteiro fotográfico, mas sim verdadeiras manifestações de desejo. O que começou como uma estratégia de marketing para a capa de uma revista se transformou, fora das câmeras, em um jogo de sedução onde ambos pareciam confortáveis e felizes. A partir desse momento, começaram a circular histórias sobre flores enviadas por Luís Miguel, ligações misteriosas altas horas da noite e encontros discretos organizados com muito cuidado para evitar os paparazzi. A história tomou um rumo fascinante quando é mencionado um incidente pouco conhecido, mas confirmado por várias pessoas próximas. Durante uma dessas saídas secretas, Thalia e Luís Miguel sofreram um leve acidente de carro. O carro em que estavam foi atingido por outro veículo ao tentar escapar de um grupo de fotógrafos que os havia reconhecido. O incidente não teve consequências graves, mas obrigou os dois a suspenderem suas saídas por um tempo e reforçou a decisão de manter tudo em absoluto segredo. Mas, por que esconder isso? O que motivaria duas figuras tão acostumadas aos holofotes a viver seu romance nas sombras? A resposta parece estar na complexidade de suas próprias trajetórias. Luís Miguel, sempre muito reservado com sua vida pessoal, raramente confirmou relacionamentos publicamente. Por sua vez, Thalia estava em uma fase de grande exposição na mídia, com uma imagem muito bem cuidada e contratos que exigiam discrição e coerência com seu perfil de estrela da televisão. Durante anos, nenhum dos dois se referiu ao assunto de forma direta. Quando eram questionados, sorriam, desviavam das respostas ou respondiam com frases ambíguas. No entanto, seus olhares e certas coincidências só faziam aumentar o mito. Em várias premiações, foram vistos conversando em particular, trocando gestos de cumplicidade que o público interpretava como sinais de algo além da amizade. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Quão poderoso é o silêncio no mundo das celebridades? Em um universo onde tudo é comentado, vazado e viralizado, manter um amor em segredo é, por si só, um ato de rebeldia. Talvez Thalia e Luís Miguel não quisessem se esconder por vergonha, mas sim preservar o pouco que podiam chamar de privado. Em um mundo onde tudo vira espetáculo, talvez eles estivessem apenas tentando se proteger. Confirmado pelo jornalista Gustavo Adolfo Infante, é que Luís Miguel convidou Thalia para umas de suas famosas férias em Acapulco, em sua casa de frente para o mar, durante um feriado prolongado em 1996. Embora nunca tenham existido fotos dessa visita, vários vizinhos do exclusivo condomínio Las Brisas garantiram tê-los visto juntos passeando em uma lancha particular. Foi um daqueles episódios que jamais foram documentados formalmente, mas que todos no meio consideraram como certo. História de amor com Tommy Mottola. O que acontece quando uma estrela latina cruza o caminho de um titã da indústria musical americana? Às vezes, os contos de fadas não são escritos apenas em livros infantis, mas também vividos sob as luzes da fama, os flashes das câmeras e os sussurros do show business.
Assim começou a história de amor entre Thalia e Tommy Mottola, um dos casais mais emblemáticos do entretenimento internacional. Um vínculo que, contra todas as previsões, perdurou ao longo do tempo, consolidando-se como um dos romances mais sólidos e duradouros do meio artístico. Tudo começou no ano de 1998, em um jantar aparentemente casual organizado por Emílio e Gloria Estefan. Foi um encontro às cegas, planejado com sutileza e estratégia pelo casal de músicos que conhecia tanto Thalia quanto Mottola e suspeitava que entre eles poderia surgir algo mais do que uma simples conversa. Thalia, naquela época, já era uma artista consagrada na América Latina, mas ainda buscava sua expansão global. Mottola, por sua vez, era o presidente da Sony Music, uma figura poderosa e respeitada que havia sido fundamental na ascensão de artistas como Mariah Carey, Celine Dion e Jennifer Lopez. No começo, ambos estavam relutantes. Ela tinha dúvidas por causa da diferença de idade. Mottola é quase 22 anos mais velho e também hesitava em se envolver com alguém tão exposto à mídia. Ele, após seu divórcio com Mariah Carey, mostrava-se cauteloso. Mas a conversa fluiu. Falaram sobre música, cultura, raízes latinas, família. A conexão foi imediata, além da atração física. Encontraram um no outro uma sensibilidade compartilhada, uma visão de vida complementar. Desde esse primeiro encontro, começaram a conversar com frequência. A distância entre Nova York e Cidade do México não foi um impedimento. Mottola enviava flores, cartas, presentes e eles organizavam encontros discretos. O romance cresceu em silêncio, mas com firmeza. Logo, a mídia começou a especular. E quando finalmente confirmaram o relacionamento, a notícia correu o mundo. Como não seria? Era a união de uma superestrela latina com o rei Midas da indústria musical. É aqui que a história toma um rumo ainda mais cinematográfico. No ano 2000, apenas 2 anos depois do primeiro encontro, Thalia e Tommy Mottola se casaram em uma das cerimônias mais suntuosas e lembradas da cultura pop. O evento aconteceu na Catedral de São Patrício, bem no coração de Manhattan, um privilégio reservado para pouquíssimos. Foi um casamento digno da realeza. Mais de 500 convidados estiveram presentes, entre eles figuras do calibre de Michael Jackson, Julio Iglesias, Bruce Springsteen e Jennifer Lopez. Thalia usou um vestido de noiva que se tornou um ícone. Desenhado por Mitz, o vestido pesava mais de 70 quilos e tinha uma cauda de mais de 17 metros. Sua entrada na igreja foi majestosa, acompanhada por um séquito de crianças com trajes angelicais e um coral entoando música sacra. A imagem rodou o mundo e durante dias foi tendência na mídia de todos os continentes. Mas além do espetáculo, o que sustentava a relação era uma base sólida de respeito, apoio mútuo e visão compartilhada. Mottola não se tornou apenas seu marido, mas também um parceiro estratégico. Juntos, eles iniciaram negócios, escreveram livros, impulsionaram fundações e construíram uma família. Em 2007 nasceu sua filha Sabrina Sakai. Em 2011, chegou seu filho Matthew Alejandro. Para Thalia, ser mãe foi uma transformação profunda e ela sempre declarou que, sem o apoio de Tommy, esse processo teria sido muito mais difícil. O que muitos não sabem é que Thalia recusou uma proposta de Hollywood pouco antes de se casar. Segundo declarações em entrevistas posteriores, ofereceram a ela um papel em um filme importante, mas ela decidiu priorizar seu casamento e o início de sua vida com Mottola. Era o momento de construir meu lar, de escolher o amor em vez da ambição, declarou em uma entrevista à revista Hola em 2003. Esse gesto, embora tenha sido criticado por alguns na época, foi aplaudido por aqueles que entenderam que o verdadeiro sucesso também se constrói na vida pessoal. Com o passar dos anos, Thalia e Tommy mostraram que o amor deles não foi um capricho nem uma estratégia de marketing. Eles superaram momentos difíceis, doenças, perdas familiares, rumores maldosos, mas também comemoraram juntos grandes conquistas. Thalia expandiu seu império como empresária, escritora, influenciadora e figura relevante do mundo latino. E Mottola continuou ligado ao mundo fonográfico, além de se aventurar na produção de espetáculos e conteúdos. Isso nos leva a uma reflexão sobre os amores duradouros no mundo do entretenimento. Em uma indústria marcada por escândalos e separações, a história de Thalia e Tommy é uma exceção brilhante.
O vínculo deles se manteve por mais de 2 décadas, com uma cumplicidade que fica evidente em cada aparição pública, em cada publicação nas redes sociais, em cada entrevista onde se elogiam mutuamente sem reservas. Rumores de separação e crise matrimonial com Mottola. O que acontece quando a perfeição aparente é abalada por uma simples mensagem nas redes sociais? Por mais de 2 décadas, Thalia e Tommy Mottola construíram a imagem de um casamento sólido, elegante e quase intocável. No entanto, até mesmo as histórias mais estáveis podem balançar diante do julgamento do público e do poder viral de uma frase ambígua. Foi assim que começou, no início de 2024, uma onda de rumores que colocou à prova não só o casal, mas também a narrativa do seu amor diante de milhões de seguidores. Tudo começou com uma publicação aparentemente inofensiva. Thalia, sempre ativa nas redes sociais, compartilhou uma foto em que aparecia radiante, com um look moderno, óculos escuros e uma pose que transbordava confiança. Até aí, nada fora do comum. Mas foi o texto que acompanhava a imagem que acendeu o alerta em estar solteira combina com meu look. Bastaram essas 7 palavras para que os comentários, especulações e teorias começassem a se multiplicar em uma velocidade impressionante. A mídia não demorou a reagir. Programas de entretenimento, revistas de celebridades e portais de notícias estampavam manchetes como Thalia confirma que está solteira ou crise com Mottola. As redes sociais se dividiram entre aqueles que acharam que era apenas uma frase divertida e os que juravam que se tratava de uma confissão velada de separação. As hashtags #Thalia solteira e #Mottola ficaram entre os assuntos mais comentados por vários dias. A incerteza aumentou quando Mottola, que costuma manter um perfil mais reservado, publicou pouco depois uma foto antiga dos dois, abraçados e sorrindo, com um simples emoji de coração e uma rosa vermelha. O gesto foi interpretado por muitos como uma tentativa de acalmar os ânimos e reafirmar a união do casal, embora também tenha dado margem a novas interpretações. Será que ele estava pedindo reconciliação? Seria uma forma de responder sem desmentir diretamente? É aqui que a história toma um rumo ainda mais polêmico. Surgiram rumores sobre um suposto envolvimento de Tommy Mottola com a cantora peruana Leslie Shaw, que no passado havia sido impulsionada pelo empresário em sua carreira musical. Diversos portais sugeriram que Mottola e Shaw mantinham uma proximidade que ia além do profissional. A notícia se espalhou rapidamente, alimentada por imagens tiradas de contexto, interações nas redes sociais e o silêncio temporário dos protagonistas. Thalia, por sua vez, não fez declarações imediatas. Como em outras fases de sua vida, ela optou por deixar que o tempo e suas ações falassem por ela. Enquanto isso, seus seguidores se dividiam. Alguns a apoiavam incondicionalmente, outros exigiam esclarecimentos e não faltaram aqueles que começaram a teorizar sobre um iminente divórcio. No entanto, foi a própria Leslie Shaw quem decidiu cortar o rumor pela raiz. Em uma entrevista para um meio internacional, ela declarou categoricamente: "Eu respeito muito a Thalia e o Tommy. Não há absolutamente nada entre nós. Tudo o que se diz é pura especulação, sem fundamento." Sua declaração, embora direta, não foi suficiente para silenciar totalmente as dúvidas que já circulavam como verdade na esfera digital. E então, um mês depois do alvoroço, Thalia e Mottola reapareceram juntos nas redes sociais. Foi uma imagem simples, mas poderosa, os dois abraçados no que parecia ser a sala de sua casa, sorridentes e em total harmonia. O texto que acompanhava a foto dizia: "O amor verdadeiro não precisa de explicações, só de presença." A publicação recebeu mais de 1 milhão de reações em menos de 24 horas e foi interpretada como um encerramento de capítulo diante do olhar público. Esse episódio nos leva a refletir sobre o papel que as redes sociais desempenham na narrativa dos romances modernos, até mesmo entre celebridades com décadas de carreira. Uma frase, um emoji, uma omissão pode ser suficiente para reescrever toda uma história de amor em questão de minutos. O que antes era resolvido na privacidade de um lar, hoje também é vivido sob o olhar atento de milhões. Durante esse período de especulações, Thalia lançou uma linha de roupas com mensagens empoderadoras nas estampas. Uma delas, que diziam livre e fabulosa, esgotou em questão de dias. Embora nunca tenha sido confirmado se foi uma estratégia relacionada aos rumores, muitos interpretaram o gesto como uma declaração velada sobre seu estado emocional. A linha foi lançada exclusivamente em plataformas digitais e atingiu números recordes de vendas para sua marca.
Além disso, é importante notar como Thalia aprendeu a capitalizar até mesmo os momentos de crise. Longe de se vitimizar, ela transformou a controvérsia em conversa e a conversa em conexão emocional com seu público. Em vez de se esconder, usou sua visibilidade para enviar mensagens de autoafirmação e força interior,